Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje vamos refletir um pouco sobre o cristianismo, a origem do cristianismo, da onde vem a palavra cristão. O objetivo aqui do canal é aprofundar a sua fé. E também eu peço para que você se inscreva no canal. Muito obrigado por todos os que estão vendo, compartilhando e comentando. Vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo. Já começamos falando que a raiz do termo cristianismo, claro que vem de Cristo e não de Jesus. O cristianismo decorre após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Nós estamos falando dessa comunidade que nasce, que encontra sua identidade, sempre em Jesus Cristo, e a partir dele procura se estabelecer, se entender histórica e na sua referência indubitável a Jesus Cristo. E aqui dissemos, aliás, teologicamente, e o que é atestado pelos evangelhos, somente após a ressurreição que encontramos a comprovação que Jesus é o Cristo, isto é, o Filho de Deus. Cristianismo deriva do conceito de Jesus Cristo. Então, os discípulos só atingiram a fé plena no Messias, no Filho de Deus, depois da ressurreição de Jesus. Então, como a igreja primitiva confessava a figura histórica de Jesus de Nazaré como Messias e de Filho de Deus, devia também saber e considerar o que esse homem, claro, tinha feito e tinha dito. Mas o alcance de tudo aquilo que Jesus fez e proferiu somente é possível a partir do dado da ressurreição. Ao ressuscitar, Jesus Cristo confere a chave de compreensão para toda a sua vida, para todas as suas palavras. E ser cristão? Interessante perceber que a categoria cristão, isto é, a palavra cristão, ela vai aparecer primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos. E foi em Antioquia que pela primeira vez o nome de cristãos foi dado aos discípulos de Jesus. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. E o significado é bem preciso. O significado originário é claro. Os cristãos são aqueles que seguem o Cristo. Isto é, seguir Jesus Cristo, fazer parte do movimento de Jesus Cristo. Ser cristão implica no seguimento, em seguir Jesus, a se decidir acerca da fé. Quando a gente volta o olhar para o período chamado da cristandade, o ser cristão, de certa forma, conferia à pessoa uma dupla cidadania, religiosa e política. E nesse contexto, como estamos falando de uma aliança do poder civil com o poder religioso, a pessoa já nascia dentro deste contexto religioso. Agora, quando nos voltamos para a modernidade, a gente vai perceber uma grande diferença. Porque ser cristão, nesse período, já começa a implicar a escolha e o exercício da liberdade. Toda essa virada antropocêntrica, que é fruto desse período histórico, faz com que a pessoa tenha que, de alguma forma, se decidir
acerca da fé, acerca da sua opção. Não será mais o Estado que vai lhe propor uma vivência religiosa, mas será decorrente de uma escolha pessoal. E não podemos esquecer que cada vez mais começa a florescer nesse período já as várias denominações religiosas, a questão das reformas, e cada vez fica mais em voga essa certa pluralidade religiosa. Então, ser cristão no período moderno implica em você optar. Mas antes as pessoas não optavam, sim, mas nos primeiros séculos a gente não pode esquecer que é o período em que a religião cristã, e quando a gente fala nesse período histórico em religião cristã, nós estamos falando sinônimo como a religião católica. Nos primeiros séculos, nós temos as profundas perseguições. Quantos cristãos foram martirizados? A vivência da fé, ela acontecia na clandestinidade, porque eles não podiam manifestar publicamente a sua fé. Aí a gente tem essas experiências aí das catacumbas, dos lugares escondidos, de uma religião do subterrâneo, porque o Império Romano, nesses primeiros séculos, ele perseguia com muita violência e aqueles que se professavam como cristãos eram mortos. É curioso que nesse período a gente tem o relato de muitos mártires. O martírio que poderia representar algo que afastava as pessoas da religião, ao contrário, fez com que cada vez mais surgisse esse movimento dos com Jesus, dos cristãos. E aí nós entramos nesse período que, na sequência da cristandade, aí a gente tem uma passagem de uma religião que era perseguida para a religião oficial do Estado. E nesse período agora que estamos falando do período moderno, que vai ter uma ruptura fundamental. E aí, com toda a filosofia que procura proclamar cada vez mais a autonomia do ser humano, é o ser humano agora que tem que decidir essa virada antropocêntrica que nós já falamos. Todo esse período da cristandade, período medieval, o que acontecia? Tudo encontrava sua explicação a partir do próprio Deus. O Deus era o centro sobre o qual procurava-se explicação para as coisas, para os fatos, para as leis, para tudo na sociedade. A modernidade rompe plenamente com isso. E voltando ao foco do ser cristão, agora o ser cristão implica uma decisão. Muito mais do que no período anterior. Mas isso é negativo? Não, tem seu lado positivo também, porque a pessoa necessariamente ela sempre precisou se decidir acerca da fé. Mas dentro de certos contextos é mais fácil de crer do que em outros. Em contextos hostis, sempre é mais difícil crer. E mais ainda agora, hoje, diante de uma pluralidade religiosa que se tornou cada vez mais evidente e presente na nossa sociedade. A decisão se torna
absolutamente necessária para ser cristão. Já era na modernidade. Muito mais agora. Ser cristão hoje depende, claro, de uma decisão pessoal fundamental, aquilo que nós desenvolvemos sobre os nossos vídeos sobre a fé como a resposta, fé acontece no contexto, a fé como uma resposta à própria revelação de Deus. Mas hoje é importante que nós saibamos dar o nosso sim. Assim como os apóstolos, os discípulos deram seu sim ao próprio Mestre, hoje nós também somos convidados a dar o nosso sim. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, então peço que você comente e compartilhe. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.